Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Medeiros e sou professor de Filosofia no curso Positivo. Queria conversar com vocês um pouco sobre a prova de Filosofia da Universidade Federal do Paraná. Você sabe que na primeira fase da prova da Federal, todo mundo vai responder questões de filosofia, né? São 5 questões de filosofia das 90 questões da prova. Para você, particularmente, que vai fazer, né, os vestibulares mais concorridos, né, os cursos mais concorridos da Federal, caso da medicina, por exemplo, 5 questões fazem uma diferença enorme. Então vamos conversar um pouquinho sobre que questões são essas, que obras são essas, que, enfim, cuidados você deve ter para fazer uma boa prova de filosofia. Bom, começando pela tradição. A Federal, ela indica já há bastante tempo 5 obras para as 5 questões. Então é uma relação de custo-benefício muito boa. Uma questão para cada obra. E nesses anos todos, a Federal tem se mantido fiel a esta tradição. Efetivamente perguntar apenas sobre as obras. Muita gente fica preocupado. Puxa vida, eu leio as obras, mas pode cair outra coisa, pode perguntar sobre outra coisa. Bom, é evidente que pode, mas nunca aconteceu. Então, dentro daquilo que é uma previsibilidade, dentro daquilo que é uma coerência, que a Federal sempre manteve, uma excelente instituição que faz ótimos vestibulares, eu posso afirmar para você, é garantido, quase certo, de que a Federal vai manter essa tradição, que é a de cobrar a questão do conteúdo principal de cada uma das obras. Bom, vamos falar um pouquinho das obras deste ano, né? As obras aí da prova que se aproxima. Então a Federal trouxe aí uma novidade. Ela propôs 2 obras clássicas, 2 obras do repertório da história da filosofia universal, e ela trouxe 3 artigos recentes, 3 artigos, inclusive um artigo de uma revista de leitura geral, e não de uma revista específica de filosofia. Quais as 2 obras clássicas? O Descartes, né, o grande pensador, né, da ciência do século XVII, e o Voltaire, pensador do século XVIII, pensador francês do século XVIII. E quais os 3 artigos recentes, né, artigos aí dos últimos anos, que ela propôs? De uma filósofa norte-americana chamada Nancy Fraser, de uma filósofa brasileira chamada Tatiana Roque e de um filósofo belga, né, chamado, esse filósofo belga chamado Thierry de Duve. Então, 3 artigos e 2 obras. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo. O que será que cada um desses textos apresenta como ideia principal? No caso do Descartes, que é um clássico, provavelmente você já estudou esse conteúdo nas suas aulas, até no ensino médio, o Descartes é o pai da ciência moderna. Então, na parte do livro Discurso sobre o Método, que a Federal pediu para ler, tem esse detalhe, a Federal não pediu para ler o livro inteiro, pediu para ler as 2 primeiras partes deste livro clássico de 1637, chamado Discurso sobre o Método. E nessas 2 primeiras partes, o aspecto mais relevante é que o Descartes apresenta a sua teoria sobre o conhecimento. Como conhecer segundo Descartes? E para conhecer, Descartes apresenta um método, né, que é a palavra que está no título do livro e que é a ideia principal. Que método é esse? Como que ele se aplica? Que importância que ele tem? No segundo texto, que é o Tratado sobre a Tolerância, do Voltaire, que é uma obra já do século XVIII, de 1763, o tema principal é um tema que até hoje continua muito relevante, que é a questão da tolerância e da intolerância. Mas o Voltaire, ele quer tratar dessa discussão em que aspecto particular? Na questão religiosa, a questão do fanatismo religioso. E do texto, que também são apenas algumas partes, o que o Voltaire indica é que a melhor solução para se combater a intolerância religiosa numa sociedade é separar a igreja do Estado. Então, a ideia principal do texto de Descartes, a ideia principal do texto de Voltaire. Agora vamos falar um pouquinho dos artigos. O artigo da filósofa norte-americana Nancy Fraser é um tema muito polêmico, gera discussões e por isso a Federal escolheu para a gente ler e debater.
é o texto sobre a questão do feminismo e do racismo, mas colocada dentro de um contexto que é o contexto do reconhecimento das identidades, né, distintas de cada pessoa numa sociedade como a nossa, e também o tema da redistribuição dos recursos materiais. A tese dessa autora é de que não adianta se combater apenas o problema da identidade, ou seja, o preconceito, o racismo, mas é preciso incluir esse debate dentro do debate econômico mais amplo, que é o debate da redistribuição de renda. Para dar um exemplo, que é da autora, ela diz: uma pessoa, uma mulher negra e pobre, ela sofre os dois tipos de injustiça, que é a palavra que ela usa. A injustiça do reconhecimento, porque sofre preconceito por ser negra e por ser mulher, e a injustiça da redistribuição por ser pobre. Então esse tema, veja, é um tema que exige, nesse artigo, é muito importante dominar os conceitos, dominar as expressões que a autora usa, mas ela está discutindo um tema que é, como a gente diz aí na linguagem popular, né, um tema da hora, né, um tema importante, muito relevante. O quarto texto, que é da Tatiana Roque, trata também, como eu disse, é o artigo que foi publicado numa revista de circulação geral, a revista Piauí, numa edição de 2020. Esse artigo, a Tatiana Roque é uma filósofa e matemática, professora universitária no Rio de Janeiro, ela discute a questão da questão ambiental, a questão do aquecimento global, a questão climática. E ela contrapõe esse debate tão importante, tão contemporâneo, a um tema também muito polêmico, que é o tema do negacionismo. Então você vê como a Federal esse ano realmente ela trouxe aí temas bem quentes, né, bem polêmicos. Eu acho que essa prova vai trazer reflexões muito interessantes. E a leitura desses textos, olha, garanto para vocês, é uma leitura bastante agradável, principalmente se você tiver um texto, né, que venha já comentado, um texto que venha explicado, um texto que permita que você não fique ali empacando em certas expressões ou certas referências históricas, na medida em que você superar certas características muito peculiares do texto científico e conseguir destacar as ideias principais, realmente esses textos são muito interessantes. E por fim, né, para terminar, o quinto texto do Thierry Deduve, que é o texto, eu não diria mais complexo, mas é um texto que ele apresenta um debate que não é muito, assim, digamos, da praia do senso comum, do cotidiano, que é um debate sobre o que é uma obra de arte. Então ele faz uma discussão muito interessante sobre a exposição de fotografias que eram fotografias tiradas por um funcionário de um governo ditatorial do Camboja, fotografia de pessoas pouco antes delas serem executadas. Então, fotografias que mostram pessoas ali a minutos da sua execução. E essas fotos, né, só de saber essa história você já fica constrangido, né, essas fotos foram apresentadas numa exposição fotográfica como se fossem obras de arte. E também foram apresentadas no Museu de Arte Moderna dos Estados Unidos, o MoMA. E o autor discute essa questão. Até quando um museu que expõe esse tipo de fotografia, um museu de arte, ele acaba transformando essas fotografias em arte? E essas fotografias que revelam a maldade humana, que revelam a violência humana, elas podem ser consideradas obras de arte? O que, afinal de contas, define uma obra de arte? No final do artigo, o autor vai expor a sua opinião, muito interessante por sinal, em que, aqui já dando um spoiler para vocês, ele vai dizer que, no fundo, quem tem que definir isso é o próprio espectador. O espectador tem que dizer o que é arte e o que deixa de ser arte. O fato de imaginar que a arte seja somente aquilo que revele o belo, que revele o sublime, ela impede as pessoas de terem acesso a, enfim, conteúdos como dessas fotografias, que são muito importantes para a nossa reflexão sobre a violência, sobre os governos autoritários e que, portanto, tem que estar à nossa disposição também. Então, esse quinto texto, que
que é um texto que trabalha com esse tema, repito, né, não é tão ali cotidiano, mas ao mesmo tempo é bastante interessante. Bom, mas agora eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Então temos aqui os 5 textos, comentários sobre os textos, conteúdo dos textos, ideias principais dos textos, mas eu quero destacar outra coisa bem importante. Como é que a Federal pergunta esses assuntos? Qual é o modelo de questão que costuma aparecer nos vestibulares da Federal? São 4 modelos, então preste atenção nisso. Pode ser que um deles apareça aí na sua prova, ou até os 4, enfim, já que são 5 questões, pode explorar todos os modelos. Porém, o modelo principal, o modelo que é mais usado, é o modelo que explora o texto. Como assim? Tem lá a questão sempre com 5 alternativas, e a questão ela começa com um fragmento de texto do autor. E depois uma pergunta na qual você tem que procurar uma resposta que traduza a ideia que está naquele fragmento de texto. Ora, o que isso exige da gente? Conhecer bem o texto. Por isso, se você perguntar, puxa, será que vale a pena eu só ler um resuminho do texto? Vale a pena apenas eu pegar lá os principais tópicos? É bom, mas não é suficiente. É preciso ter bons resumos, é bom ter uma aproximação do texto, mas é preciso conhecer o texto, os aspectos principais do texto. Importante ler, importante ouvir o texto, né? Para que você possa se familiarizar com ele. Então, a Federal, essa é a forma mais tradicional dela fazer perguntas. Então, ela coloca um fragmento de texto. Quando a gente estuda o texto, você olha o fragmento, você reconhece a ideia que está ali contida, a questão fica, de fato, bastante fácil. É só procurar na alternativa onde está a referência e aí, pá, buf, né? Bom, mas há um segundo tipo de pergunta, que é a pergunta que explora conceito. Então, você tem a questão do texto, um segundo tipo que é o conceito. Então, por exemplo, o conceito de redistribuição em Nancy Fraser, o conceito de ceticismo no texto da Tatiana Roque, o conceito de arte no Thierry Dedouve, o conceito, né, de método, de rigor, de dúvida em Descartes, o conceito de intolerância em Voltaire. Então, esses conceitos que eles remetem, novamente, né, a uma necessária compreensão do texto. Então, na medida que eu leio um texto, eu vou me familiarizando com a sequência das ideias do autor e eu vou me familiarizando com os termos usados pelo autor para expressar suas ideias. Então, segundo tipo de pergunta. Terceiro tipo de pergunta, que é, então já temos aqui texto, já temos conceito, que é contexto, onde que a obra está situada. Então, a obra de Descartes é uma obra do século XVII, uma obra ali na primeira metade do século XVII, onde ainda a Europa vinha sendo marcada pelos conflitos religiosos entre católicos e protestantes. Por isso, a obra de Descartes é uma obra que é tão cuidadosa quando trata do tema da religião. Por isso que o Descartes, ele diz o tempo todo, você vai ler no texto, você vai ver, ele vai dizer assim, olha, eu não estou querendo ensinar nada para ninguém, eu estou só contando o que eu fiz, eu não quero influenciar ninguém. Por que ele tem tantos dedos para ficar contando aquilo que é a sua grande descoberta em termos de teoria do conhecimento? Porque ele teme a reação da igreja. Então é importante saber o contexto em que a obra é produzida. A mesma coisa com o texto do Voltaire, que é numa França já que tinha superado boa parte desses conflitos religiosos, mas ainda nas cidades pequenas, nos locais, nos redutos, nas regiões ainda em que a religiosidade era muito forte, a intolerância ainda era presente. E aí você vai ver que o Voltaire vai dizer qual é a grande arma contra a intolerância? É o uso da razão, é o iluminismo, é a ilustração. Voltaire foi um dos importantes pensadores do iluminismo do século XVIII. E, enfim, cada um dos textos, por exemplo, o texto da Tatiana Roque, que foi escrito em plena pandemia, durante a gestão do presidente, agora ex-presidente, Jair Bolsonaro. Então ela faz uma série de referências, faz uma série de citações em que você, sabendo o contexto do texto, fica mais fácil de você compreender. E, por fim, o quarto tipo de questão, que é o que se chama de extrapolação. Tome cuidado com isso. O que é extrapolar? É a Federal pegar um outro exemplo, pega, por exemplo, uma matéria de jornal, pega, por exemplo, um texto qualquer, ou até uma imagem, ou até uma charge, e pede que você responda
a questão associada àquela charge, ou aquela imagem, ou aquela notícia de jornal, pede que você responda com base no autor que você estudou. Então pega, por exemplo, um assunto agora do século XXI, alguma manifestação de intolerância religiosa, e pede para que você responda a partir das ideias de Voltaire. Então é um modelo de questão mais difícil, porque a questão quer saber se você é capaz de usar o ferramental, né, usar os instrumentos do conhecimento que você aprendeu a ler aquele texto para compreender uma situação extemporânea, ou seja, uma situação que não está contida naquele texto nem naquela época. Então, é assim que a Federal faz pergunta. E ainda vou falar uma última coisa aqui nessa nossa conversa sobre a prova de filosofia da Federal. É possível que a Federal possa fazer questões associando os autores? Sem dúvida. Então é possível que são 5 questões, uma para cada texto, pode ser lá que ela explore numa ou 2 questões que relacionem. Então, por exemplo, Descartes, que fala sobre conhecimento, e Tatiana Roque, que fala sobre conhecimento. Voltaire, que fala sobre a questão da tolerância e da intolerância, e Tatiana Roque fala sobre a questão do negacionismo. Então, sim, é possível que haja algum tipo de inter-relação entre os autores, o que permite, né, que, conhecendo os textos, você possa responder adequadamente aquilo que há de relação e aquilo que não há de relação nas ideias, nos conceitos desses autores. Bom, enfim, para não me estender mais, essas são questões que eu considero fundamentais para qualquer pessoa, como creio que seja você, que está disposto a gabaritar as questões de filosofia e, evidentemente, encaminhar sua vaga na Universidade Federal do Paraná. Espero que eu possa ter sido útil. Agradeço a atenção de vocês e um grande abraço. Até a próxima.